Então Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Hoje, o Evangelho nos mostra um movimento muito importante de Jesus. Ele chama e envia. Então, ele não somente chama, ele chama e envia. Jesus, ele não guarda os discípulos só para perto de si. Ele os prepara e depois os envia. Nos evangelhos anteriores, Jesus estava levando esses discípulos ao monte e pregando para eles, ensinando para eles a palavra. Então, antes de enviar, eles escutaram a palavra. Eles prestaram atenção no que Jesus estava dizendo. Em Marcos 6, Jesus chama os 12 e os envia 2 a 2. Isso não é por acaso, não. 2 a 2 significa comunhão, significa apoio, significa partilha, correção e amor fraterno. Ninguém é enviado sozinho quando caminha segundo o coração de Deus. Então, se estamos segundo o coração de Deus, nunca estaremos sozinhos. Jesus também, ele dá autoridade. Sim, ele não envia fracos, ele envia capacitados pela graça. A autoridade, ela não vem do saber humano, longe disso, mas vem da intimidade com ele, da intimidade com Jesus. Para conquistar essa autoridade, nós precisamos ser íntimos de Jesus. Este evangelho, ele nos ensina que primeiro nós somos chamados. E Jesus tem os meios dele para nos chamar. Às vezes está acontecendo alguma coisa na nossa vida. Por quê? Porque Jesus já estava nos chamando e nós não estávamos prestando atenção. Então, ele precisa de chamar a nossa atenção para entender que ele está nos chamando. Depois, formados. Então, depois que ele nos chama, depois que a gente obedece e vai aonde ele está, ele vai nos formar, ele vai nos preparar. E depois, então, ele vai nos enviar. Então, primeiro ele chamou, depois ele formou e depois ele enviou. Mas enviados leves, confiantes, sem excesso. Não tinha bagagem, sem apego e sem medo. E aqui neste evangelho, Jesus ainda ensina para os discípulos: quando não for bem recebido, sacode a poeira da sandália e segue em frente. Por quê? Porque não é sobre os discípulos, mas sim sobre o próprio Jesus. Eles estavam ali representando o Jesus. Então não temos que sair magoados, não temos que sair feridos quando alguém simplesmente renega ouvir a palavra do Senhor. Porque não é sobre mim e sobre você, é sobre o próprio Jesus. Esse evangelho, ele vem nos ensinar que para sermos íntimos de Jesus, para entendermos a palavra dele e estar junto com ele, termos a força para poder levar a palavra, curar enfermos, nós precisamos nos despir do orgulho, da vaidade excessiva, do apego a bens materiais.
Não que nós não precisamos. Sim, Jesus entende que nós precisamos de conforto, de bens materiais, mas uma coisa é nós precisarmos para usufruir. Outra coisa é nós termos apego. É colocar isso antes de Jesus. Então, às vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida. É Jesus nos sacudindo para nos libertar de tudo isso. Nos esvaziar, para ficarmos leves, para poder ir confiante, cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida. É um chamado à confiança total. Confiar mais na providência do que nas próprias seguranças. Então, não confiar que é eu que faço, eu que dou conta, eu que realizo, não. Mas confiar na providência do Senhor para a nossa vida. Hoje, Jesus continua chamando. Ele chama você pelo nome. Ele fala o seu nome, ele me chama pelo nome. Ele fala Rosimeire. Imagina aí agora Jesus diante de você falando o seu nome. E ele pergunta silenciosamente ao seu coração e ao meu coração: você está disposto? Você está disposta a ir como está? Ou você primeiro quer comprar uma casa, quer ter mais alguns móveis, ou você primeiro quer fazer aquela viagem, ou você primeiro quer realizar aquele sonho? O que você quer primeiro? Você quer estar disposta exatamente como você está, do jeitinho que você está, com a bagagem que você tem hoje, assim, do jeito que você é? Jesus tem essa pergunta hoje para cada um de nós. O que nós estamos esperando para entregar, para nos jogar de cabeça nos braços de Jesus e deixar que Ele nos envie? Qual que é o freio que nós estamos apertando, que nós não estamos permitindo o Senhor agir na nossa vida? Nós fomos batizados para servirmos ao Senhor, para nos tornarmos cristãos e servir ao Senhor com o nosso batismo. Então, quando pergunta assim, você se acha egoísta? Não. Então, o que você faz pela humanidade? Como você serve ao Senhor? Como tem sido o seu servir, a sua entrega, o seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Você está usufruindo só para você, só para os seus bens, só em prol da sua própria vida? Ou você está usando esse tempo em prol do outro? Você tem pensado o que na hora de servir? Mesmo que seja com o seu trabalho, mesmo que seja aquele trabalho que é remunerado. Como que está sendo essa entrega? Você está fazendo somente aquilo que te pagam ou você está fazendo algo a mais? Você está entregando aquilo que seu cliente ou paciente, seja quem for, necessita? Despertai, porque quem é chamado por Jesus nunca é enviado sem graça, sem força e sem sentido. Um grande abraço e fique com Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine e te guarde para todo sempre. Que assim seja, assim é. Amém.